Olá, meus amados do YouTube e também do Facebook. Sejam bem-vindos a este canal, sejam bem-vindos a esta página também no Facebook, né? Aquelas pessoas que têm me acompanhado, têm se alimentado desta palavra através do YouTube, sejam bem-vindos a este canal e se inscrevam neste canal, dê um like nesse canal, para que o YouTube venha entender que outras pessoas precisam ouvir esta palavra. E seja bem-vindo também você que me assiste, que acompanha este pão, se alimenta deste pão através da minha página no Facebook. Também sejam bem-vindos, dê um like nesse vídeo, para que também o Facebook entenda que o vídeo precisa ser expandido para que alcance outras pessoas desejosas de ouvir uma palavra sem braganha, sem mistura. Meus amados, o título que eu trago hoje para nós é O Diabo e o Corpo de Moisés. É verdade, porque é pregado dentro da chamada religiões, das chamadas igrejas, né? Que não é igreja, igreja somos nós. Então, meus amados, é pregado dentro das igrejas, ensinam isso nas igrejas, eles dizem que o diabo brigou com Arcanjo Miguel, porque o diabo ele queria o corpo de Moisés, né? O diabo queria porque queria. E houve essa briga, segundo os crentes pregam, né? Os pastores evangélicos pregam, que houve essa guerra lá no céu, houve essa guerra, sei lá onde foi essa guerra lá no deserto, lá em Moab parece, né? Que o diabo queria o corpo de Moisés e o arcanjo Miguel não queria dar. Você já veja só. Então, meus amados, vai ser mais um diabo capturado nessa noite. Que eu vou pregar, vou capturar. Eu capturei, né? Já está capturado. Eu só vou mostrar ele para vocês, né? Eu até me lembrei, de uma música de um pagodeiro aí. É pagodeiro ou é sambista? Acho que é sambista, né? Bezerra da Silva. Bezerra da Silva, ele gravou uma música, né? Um samba, um pagode. Não sei se é samba ou pagode. Só sei que ele gravou o Doutor Delegado. Que diz que o Doutor Delegado saiu da captura de Satanás. Então, eu saí na captura desse Satanás que queria o corpo de Moisés. Eu saí na captura dele. E capturei o desgraçado. Está aqui, agora nós vamos tratar desse Satanás. Ele está acorrentado em algemas eternas, não faz medo mais para ninguém. Então os crentes podem dormir sossegado, que esse Satanás não vai mexer mais com eles, né? Então, meus amados, eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia, né, para nós dar início nisso aqui. Vai ser eu creio que seja um vídeo curto, porque nós só temos duas passagenzinhas para ler, né? E a primeira é Judas, né? O responsável por esse Satanás aqui. Judas, é lógico, capítulo 1, que Judas só tem um capítulo mesmo, né? Judas, capítulo 1, versículo 9. Eu vou ler aqui um versículo, e nem vou ler o resto, porque eu quero comentar logo algumas coisas, vou antecipar aqui umas coisas. Meus amados, uma coisa eu sempre tenho falado nas minhas pregações, que essa Bíblia aqui, a Bíblia chamada Sagrada, ela não pode ser pregada no literal, que nem os pastores pregam no literal, né? Porque essa Bíblia aqui, ela tem muita palavra de metafórica, assim que fala, né? Muita palavra de metafórica, né? Palavra de simbolismo que os judeus usavam. Essa é a linguagem dos judeus. Então, para nós ler essa Bíblia, nós precisamos entender a linguagem dos judeus, como eles viviam naquela época, né? Como é que eles falavam, os costumes deles e tal. E nós vemos que
que os judeus eles tinham usavam dessas linguagens metafóricas, né, nos escritos, porque quem escreveu a Bíblia foi judeu, não foi nenhum outro pessoa de outro país, foi judeu. Mas eu creio que os nossos amigos, nossos irmãos aqui que traduziu isso aqui, o João Ferreira de Almeida foi o último a traduzir isso aqui, né? Primeiro foi Jerônimo, né, da igreja lá do Vaticano. É lá da igreja do Vaticano que traduziu o Jerônimo. Depois o padre também, era um padre também, o João Ferreira. Aí ele traduziu, o Jerônimo traduziu do grego para o latim. E o João Ferreira de Almeida, ele traduziu do latim para o português. Então, aqui eu já cansei de mostrar para vocês as traduções tendenciosas que usaram na Bíblia aqui para prender as pessoas na religião. Então isso aqui, eu já vi algum crente falando para mim que foi por a inocência deles, mas é inocente quando se acha uma tradução tendenciosa, né? A gente pode entender como inocência, mas tantas traduções tendenciosas que se encontramos aqui não pode ser inocência, é tendência tendenciosa, maliciosa mesmo. Então, no versículo 9 do capítulo de Judas, né, o livro de Judas, diz a seguinte maneira, vamos ler o primeiro versículo, versículo 9. Contudo, Judas, hein? Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia, eu quero que você preste bem atenção. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório, né? Vamos ler para você entender. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo, o arcanjo Miguel, né, contendia com o diabo, a disputa a respeito do corpo de Moisés, ele não se atreveu, o arcanjo Miguel, não se atreveu a falar a palavra mais pesada para o demônio, Satanás aqui, né, o demônio, o diabo, né? O arcanjo Miguel não se atreveu. Você veja só, um anjo da qualidade que era o arcanjo Miguel, era o anjo braço direito de Deus, o arcanjo Miguel, respeitando o diabo aqui. Ele não se atreveu, preste atenção, meus amados, ele não se atreveu a falar algo de mais pesado para o diabo. O arcanjo Miguel respeitou. Eu quero que você entenda, eu quero que você pegue o Espírito, senão você não vai entender nada. Meus amados, você não pode, nós não podemos ler essa Bíblia, nem você que não está lendo, mas está ouvindo, você não pode ouvir estas palavras com entendimento fechado. O muito mais importante do que você abrir a Bíblia é você abrir o seu entendimento. Muito mais importante. Porque nós vemos pastores aí pregando isso aqui de mente fechada, desviando o povo da presença de Deus. Gente que foi crente por 50 anos, 60 anos, morreu crente e não conheceu Deus. Por quê? Porque pastores com a mente fechada pregavam isso aqui. Então, uma vez que você prega isso aqui com a mente fechada, você cada vez mais você vai desviar o povo da presença de Deus. Vai desviar da verdade de Deus, né? Que é melhor dizer assim. Desviar o povo da verdade de Deus. Então vamos ler, terminar o versículo 9 só. Depois nós lemos o resto, nós vamos ler até o 14. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia
Era briga. O arcanjo Miguel pegou uma briga com Satanás, que o diabo queria o corpo de Moisés e o arcanjo Miguel não queria entregar. E eu quero e eu dou, eu quero e eu não dou, eu quero e eu não dou, eu quero e eu não dou. Houve essa briga, os crentes, os pastores pregam essa briga. Porque está escrito. Está escrito. Então, se eu ler isso aqui com a minha mente fechada, eu vou concordar também aqui com eles. Né? O diabo disputava a respeito do corpo de Moisés. Não se atreveu, olha a palavra, o arcanjo Miguel, o poderoso arcanjo Miguel, não se atreveu a falar palavras pesadas para o diabo. A respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele, contra o diabo. Né? O arcanjo Miguel não se atreveu. Pelo contrário, disse, olha o que foi que o arcanjo Miguel disse. Pelo contrário, disse, o Senhor te repreenda. O Senhor te repreenda. Então, meus amados, Judas, da onde Judas tirou isso aqui? Na Bíblia não tem. Na Bíblia não tem. Da onde que Judas tirou isso aqui, meus amados? Da onde? Vamos ler essa passagem de Judas todos. Depois faço meu comentário e nós lemos a última passagem. Bem, já lemos o 9. Versículo 10. Estes, porém, quanto a tudo o que não entende, né? Eu acabei de falar para você, pastores por aí pregando o que não entende, tirando o povo de Deus das verdades de Deus, né? Porém, quanto a tudo o que não entende, difama. Então, nós vemos crente aí, por não entender a palavra de Deus, difama Deus. Por exemplo, só um exemplo. Eu cansei de sair na rua evangelizar, quando eu estava dentro do sistema. E às vezes a gente via aquelas pessoas num bar, bebendo ali, né? Aquela rodinha de pessoas, de homens bebendo ali. E às vezes a gente só se via de lá dar um folhetinho para essas pessoas e falava, vai lá na igreja fulano, vai lá, e tem endereço tal, X. E algumas pessoas até que iam, até chegaram aí. E deixaram de beber aquela cachaça que só fazia mal para ele mesmo, né? Está escrito que aquilo que a carne semeia, ela mesma colhe, né? Aquilo que semeamos aqui nessa terra, nós mesmos colhemos. Então você evangelizava uma pessoa que bebia, ia para os forró, essas coisas assim, que essas coisas ela colhia, só servia para colheita para ela mesma, prejudicava ela mesma, né? Se beber prejudica quem? Se você bebe demais, que beber não faz mal a ninguém, desde que você beba, sabe a beber. Mas pessoas que bebem demais, está fazendo mal para quem? Para ela mesma. Aí uma pessoa dessa era evangelizada, e ela de repente foi em um tal lugar chamado igreja, e lá ela se converteu naquele lugar, assim, passou a frequentar aquele lugar, né? Aí lá, antes, ela só bebia cachaça que fazia mal para ela mesma. Agora ela deixou de beber a cachaça que fazia mal para ela. E tá o quê? Tá profanando o sangue de Cristo com um copo de quissuco, pega um copo de quissuco e diz que é o sangue de Cristo. Esta mesma pessoa que bebia cachaça que só fazia mal para ela mesma, esta mesma pessoa, agora ela está pegando um pedaço de pão e dizendo que é o corpo de Cristo.
Então agora ela não está mais fazendo mal para ela. Ela está fazendo mal para Deus. Ela está profanando coisas com Deus. Está profanando. Porque o sangue de Cristo não é que suco. O corpo de Cristo não é pão para se fazer isso. Bem, você entendeu. Eu creio que você entendeu. Então, é o que disse aqui, né? É no versículo 10. Estes, porém, quanto a tudo o que não entende, difama, e quanto a tudo o que compreende, por insistir, por instinto, né? A palavra que está separada aqui. Compreende por instinto natural. Então, a pessoa por instinto natural, que é a carne, ela bebia, ela ia para os forró, né? E com isso, com o instinto natural dela, ela fazia mal a quem? A ela mesma. Por exemplo, nada contra, uma prostituta. Que mal que ela faz quando ela está se prostituindo? Está deformando o corpo dela mesma. Então, que mal que ela está fazendo? A ela mesma. Aí essa prostituta para de se prostituir, vai para uma igreja, diz que se converte lá, aí agora ela passa o quê? Defamar o corpo e o sangue de Cristo, que não é que suco, não é pedaço de pão. Você está me entendendo? Vamos ler mais. Natural. Como brutos sem razão, até nessas coisas se corrompem. 11. Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, praticando coisa errada, pelo caminho de Caim, e movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão, aquele falso profeta, que a Bíblia mostra no livro de Josué. Falso profeta. No erro de Balaão. E pereceram na revolta de Corá. Acho que foi 32 mil morreram. Acompanharam Corá. 32 mil morreram num dia só. Bem, versículo 12. Vamos ler até o 14 para eu comentar o resto. Versículo 12. Estes homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos, sem qualquer recato. Pastores. Aqui não está falando de pai de santo. Está falando de quem? De pastores. Recato. Pastores que a si mesmo se apazentam. Nuvens sem água, impelida pelo vento. Árvores. Vou ter até o 14, né? Árvores em plena estação do fruto, desprovidas, duplamente mortas, desarraigada, né, fora da árvore, fruto que nasceu e caíram, desarraigados. 13. Ondas brávias do mar, que espumam as suas próprias sujidades, estrelas errantes para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. 14. Quanto a estes, foi o que também profetizou Enoque. Está vendo?
Você está vendo que a inspiração de Judas. Vamos ler o 14, vamos. Versículo 14, vamos ler até o 14. Quanto a estes, foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que veio o Senhor entre suas santas mirades. Veio o Senhor entre suas santas mirades. Você viu? Você leu junto comigo? Você viu da onde Judas veio com essa inspiração? Do livro de Enoque. Aqui nessa passagem aqui, você viu que ele se inspirou no livro de Enoque. E lá atrás, conversando do 9, né? Aqui ele se inspirou em quem? No livro de Assunção de Moisés. Esses dois livros, eu quero que você preste bem atenção. Judas, o livro de Judas, aonde ele trouxe essa inspiração, que Judas de si mesmo, ele não escreveu nada. O que ele escreveu, o que Judas escreveu aqui, foi tirado do livro de Enoque e do livro Assunção de Moisés. Agora, veja, esses dois livros, Assunção de Moisés e o livro de Enoque, ele estava na Bíblia original. Ele não existe, né? Na Bíblia original. O que é que a igreja lá do Vaticano fez? Tirou esses dois livros que são muito reveladores. O Enoque, o livro de Enoque é um livro muito bacana, o livro de Enoque, né? Um livro que nos revela muita coisa. Um livro que nos traz muita sabedoria. Então, o que a igreja do Vaticano fez? Tirou os dois livros e disse que como é que chama que eles dão? Agora o apócrifo, livro apócrifo. Então, a igreja do Vaticano que fez essa Bíblia aqui, traduziu essa Bíblia, ela falou que o livro de Moisés não podia estar aqui, porque era um livro apócrifo, um livro sem credibilidade, né? Essa é a palavra certa do apócrifo, o livro sem credibilidade. E tiraram o livro de Assunção de Moisés também, disseram que é livro apócrifo, livro sem credibilidade. E eu pergunto, o que é que está fazendo o livro de Judas aqui? Que ele tirou tudo isso aqui que Judas escreveu, foi do livro apócrifo de Assunção de Moisés e do livro apócrifo de Enoque. Então, se o livro de Enoque não pode ser considerado um livro de Enoque, o livro Assunção de Moisés, que não pode ter credibilidade para estar aqui na Bíblia, o que é que o livro de Judas está fazendo aqui? O que é que o livro de Judas está fazendo aqui? Por que as igrejas pregam, os pastores pregam o livro de Judas para a igreja? Por quê? Se for o livro que foi todo baseado no livro de Enoque e no livro de Assunção de Moisés. Livro apócrifo. Então, se esses dois livros são livros apócrifos, o livro de Judas também é um livro apócrifo. Um livro que não tem credibilidade para se pregar para a igreja. A igreja lá do Vaticano tirou e ela fez um pacote total assim, e jogou no peito dos crentes e os crentes abraçaram. E viva aí, perdidos. Eu até escrevi aqui um pouco aqui, eu vou ler, nós temos a segunda passagem aqui, né? Eu até escrevi aqui, Assunção de Moisés, isso foi tirado, o que Judas escreveu aqui, né?
foi tirado do livro de Assunção de Moisés e do livro de Enoque, que foi considerado como livro apócrifo. Então, o livro de Moisés, o livro de Assunção de Moisés e o livro de Enoque foi tirado da Bíblia, porque foi considerado um livro sem credibilidade. E o livro de Judas, todinho baseado no livro de Enoque e no livro da Assunção de Moisés. E o livro de Judas tem credibilidade para estar aqui. Vamos ler o que eu escrevi aqui. Considerado como livro apócrifo. O livro de Judas é baseado todinho do livro de Enoque. E como o livro de Judas não é apócrifo? Como? Se é baseado nesses dois livros, no livro de Enoque e no livro de Assunção de Moisés. Bem, aquela briga que você viu aqui de Judas, lá no versículo 9, foi tirado do livro da Assunção de Moisés. Judas se baseou nele. Está escrito lá em Assunção de Moisés, no livro de Assunção de Moisés. Então, eu escrevi aqui. Então, se não pode aceitar o livro de Enoque, e como considerar o livro de Judas? Como? Se é parte dos escritos de Moisés, de Enoque que está aqui. Então, se o livro de Enoque não tem consideração, não pode ser considerado, o livro de Judas também não. Mas não para por aí. Então, para aceitar o livro de Judas, temos que considerar o livro de Barnabé e todos os outros livros de Moisés, a Assunção de Moisés, o livro de Enoque. Se é para considerar o livro de Judas, temos que considerar os outros também. Porque Judas, ele não criou nada, ele só copiou do livro de Enoque e do livro Assunção de Moisés. De Judas. Temos que considerar o livro de Barnabé e todos os livros considerados como apócrifo, que tiraram da Bíblia. Então nós temos que considerar todos esses outros livros aí. Se nós for considerar o livro de Judas, temos que considerar esse daqui, porque o livro de Judas foi tirado desse livro. Judas não escreveu nada dele. Isso aqui, meus amados, não está. Por isso que eu falo para você, isso aqui, eles tiraram isso da Bíblia. Por quê? Por conta disso aqui, ó. Porque isso aqui está escrito no livro de Assunção de Moisés. Porque, só explicar para você logo. Você que lê a Bíblia, você já deve ter lido na passagem da Bíblia, que Moisés, na morte, quando chegar o tempo da morte de Moisés, Deus avisou a Moisés: Moisés, tu vai partir dessa aqui, tu vai morrer. Né? Tu vai morrer, tu unge Josué no teu lugar. Moisés nem sequer deu muita atenção, mas ele fez, ele ungiu Moisés, ele avisou Josué, né? Ele avisou, Moisés falou para Josué: Josué, Deus disse que eu vou morrer e mandou te ungir, ele ungiu, né? E Deus disse: ó, você vai morrer e eu vou enterrar você aqui, vou enterrar o seu corpo nessa terra aqui de Moriá, qual foi a terra que eu escrevi aqui? Está escrito lá no livro de Assunção de Moisés, né? Se eu ler aqui, chegado a morte de Moisés, Deus avisou que ele ia morrer. Deus avisou que Moisés ia morrer e Josué que ia ficar no lugar dele. Que ele ia morrer e que ele iria se enterrar o corpo, né? Que ele iria, né? Deus avisou para Moisés que ele ia morrer
E que ele, Deus, o próprio Deus que ia enterrar o corpo de Moisés. Está no livro da Assunção de Moisés, que foi considerado como apócrifo. Você preste atenção para você entender o Satanás que estava brigando lá com o arcanjo Miguel. Ia morrer. E que ele iria enterrar o corpo dele num lugar aonde ninguém iria saber. Então Deus avisou para Moisés: você vai morrer e eu mesmo vou enterrar o seu corpo num lugar aonde ninguém pode saber. Ninguém. Ninguém é quantos? Ninguém. Ninguém é ninguém. Mas Moisés comentou com Josué sobre isso que Deus tinha falado para ele. Mas nem deram muita conta não, né? Mas Moisés falou para Moisés. Aliás, Moisés falou para Josué o que Deus tinha falado para ele. E Josué começou a discutir a respeito do seu corpo. Josué: Moisés, um profeta da tua iguala, Moisés, não pode sumir assim. Nós precisamos velar o teu corpo. Nós precisamos, Moisés, te dar um enterro digno, assim como foi com nossos antecedentes, como Jacó, que foi levado do Egito para a terra de Canaã, no festejo que durou 40 anos, 40 dias. Assim como fez com Abraão, um grande festejo. Você não pode simplesmente sumir. Então Josué não aceitou não fazer um enterro para Moisés. Tudo isso está escrito no livro de Assunção. Assunção de Moisés. Discutir a respeito do seu corpo. Para Josué não era aceitável. Para Josué não era aceitável um homem, um profeta igual a Moisés, não podia ser enterrado sem ninguém saber. O que estamos vendo aqui? Eu escrevi aqui, o que estamos vendo aqui, né? A palavra diabo, do grego, que a Bíblia foi escrita em grego, é para você ter noção do que fizeram com a Bíblia, né? Para enganar o povo. A palavra diabo, do grego, quer dizer um assunto contra, um assunto contrário. Alguém que está contra a um assunto que outro está falando. Então, o diabo aqui, nós já estamos vendo quem é. Quem é que está contra aqui o enterro de Moisés, sem saber onde é, que não era, ninguém ia saber quem era. Quem era? Josué. Josué que estava contra. Você lembra da passagem de Pedro? Jesus dizendo para Pedro que ele ia para Jerusalém e lá convinha que ele ia ser morto lá. Pedro dizia: mas de maneira nenhuma nós vamos aceitar isso. Você não pode morrer. E Pedro insistindo, e Jesus insistindo: eu vou morrer lá. E Pedro insistindo: não, você não vai morrer. Até que chegou um momento que Jesus falou: sai, Satanás, sai. Porque a palavra diabo, Satanás, do grego, é um assunto contra, um assunto contrário. É alguém que está contra a outra alguém. Então quem é que está contra aqui? Josué. Josué que estava questionando os desígnios de Deus. Deus tinha falado para Moisés: você vai morrer e eu vou te enterrar num lugar que ninguém sabe. Ninguém. Não era para ninguém saber. Ninguém é quantos? Ninguém. E Josué não aceitou. Josué estava contra os desígnios de Deus.
Então, o diabo aqui quem é? Josué. Josué. E quem era que estava falando com Josué que disse que o Senhor te repreenda? O anjo, o arcanjo Miguel. O arcanjo Miguel. Ele não se atreveu a amaldiçoar Josué. O arcanjo Miguel só disse, o Senhor te repreenda. Te repreenda, porque tu está contra os desígnios de Deus. Né? Podia ser, né, enterrado, ninguém saber. O que estamos vendo aqui? A palavra diabo quer dizer um assunto contra, lá do grego, né, um assunto contra, que a Bíblia original foi escrita em grego, um assunto contra. E quem estava com contenda com Moisés? Josué. Josué, não, nós vamos fazer um enterro para você. Você não pode sumir assim, simplesmente sumir. Tanto é que conta no livro lá que Josué ficou dias procurando o corpo de Moisés. Moisés, né? Josué, lembra da passagem de Pedro? Acabei de falar, né? A passagem de Pedro. A quem queria o corpo, a passagem de Pedro, né? E quem queria o corpo de Moisés? Josué. Josué queria o corpo de Moisés para enterrar, fazer um enterro digno de um profeta, de um grande profeta. Era Josué. Então quem é o diabo aqui? Josué. Josué. E a briga era quem? Josué com o arcanjo Miguel. Josué. Ficaram dias procurando o corpo de Moisés. Foi quando Moisés falou ao Senhor. Foi quando Moisés falou: o Senhor te repreenda. Ela falou, desculpa, o arcanjo Miguel. Ele está se passa na linguagem aqui, na representativa de Moisés, né? E quem falou que o Senhor te repreende isso aqui? Foi Moisés. O Josué na briga, querendo fazer o enterro, que Moisés já tinha avisado para ele, eu vou morrer, né? Deus me avisou que eu vou morrer e que Deus vai me enterrar num lugar que vocês não vão ver, não vão conseguir saber onde foi. E Josué não aceitou, diz não, eu preciso do seu corpo para enterrar. Nós vamos fazer um enterro digno de um profeta. E até que Moisés falou, o Senhor te repreenda. Porque ele estava contra os desígnios de Deus. Foi Deus que falou. Não foi Moisés, foi Deus que falou. O Senhor te repreenda. Eu ainda virei aqui mais um bocadinho. Vou pedir para você abrir a sua Bíblia agora, para nós confirmar também tudo isso aqui agora, do que Deus falou. Abra a sua Bíblia em Deuteronômio. Deuteronômio, capítulo 34. Deuteronômio, capítulo 34, versículo 4, 5 e 6. Versículo 4. Disse o Senhor, esta é a terra que sobre juramento, preste atenção, disse o Senhor a Moisés, né? Disse o Senhor, bota no cabeçalho em cima, está escrito a morte de Moisés. Disse o Senhor, esta é a terra que sobre juramento prometi a Abraão, e a Isaac e a Jacó, dizendo, a tua descendência a darei. Eu te faço vê-la, né? Moisés só chegou até a beira do rio, lá onde eles iam atravessar. Moisés viu lá toda aquela terra boa lá, mas não conseguiu, não atravessou. Ele morreu do lado de cá do rio, né? Isaac dizendo, a tua descendência a darei. Eu te faço vê-la. Moisés viu ela. Eu te faço vê-la
com os próprios olhos, porém não irás para lá. Porém, você, Moisés, Deus falou com Moisés, porém você não vai passar daqui. Você vai ficar aqui mesmo. Não irás para lá. Versículo 5. Assim, ali Moisés, aliás, desculpa. Assim morreu ali Moisés. Né? Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe. Né? Moisés morreu na terra de Moabe, não chegou a atravessar para o lado de Canaã. Morreu ali na terra de Moabe, segundo a palavra de Deus. Versículo 6, preste atenção. Este o sepultou, Deus o sepultou. Este o sepultou num vale na terra de Moabe, de frente a Bet-peor, e ninguém é quantos? Ninguém. E ninguém sabe até hoje o lugar da sepultura de Moisés. E ninguém. Poxa Deus, ninguém? Tinha um diabo aí que sabia. Tinha um arcanjo Miguel que sabia. Mas se nós for crer na pregação de Judas, nós estamos chamando aqui Deus de quê? Meus amados, me ajuda aí. Mais uma vez aqui. Ó. Se nós cremos no que Judas escreveu aqui, nós estamos chamando aqui Deus de mentiroso. Por quê? Ele falou aqui, está falando aqui, você está lendo comigo, né? Ninguém vai saber aonde Moisés iria ser enterrado. Alguém ia saber? Ninguém. Como é que Judas está sabendo que tem um diabo? Sabia? Aonde? Não existe, meus amados, não existe diabo, não existe isso aqui. Deus falou. Eu creio na palavra de Deus. Deus foi quem falou. Ninguém saberá onde tu está enterrado. Ninguém. Mas Judas está dizendo que Arcanjo Miguel sabia. Judas está dizendo que Satanás sabia. Mas o problema é que não existe Satanás, não existe nada. É tudo palavra metafórica. E os crentes sem entendimento, né? Leva tudo para o lado literal e chega aonde eles chegaram. Estão perdidos. Eu já escrevi aqui. Se Deus falou, ninguém sabe se Deus falou. Ninguém sabe. Então, para Josué, se Deus falou, ninguém sabe. Então, para Josué, um profeta da iguala de Moisés, não podia ficar sem um enterro digno, assim como foi com Jacó, Abraão e outros homens da época. Então agora, com os olhos iluminados, com a mente iluminadas, nós podemos ver que não houve briga nenhuma, que o Satanás, que é um assunto contra, quem era que estava com o assunto contra? Era Josué. Então quem era o Satanás dessa história aqui? Josué. Que eu escrevi aqui, ó, igual de Moisés, não podia ficar sem um enterro digno, assim como foi Jacó, Abraão e outros homens da época. Então agora, com os olhos iluminados, a quem o anjo Miguel estava repreendendo? Josué. Então, se Miguel e o diabo sabia onde o corpo estava, então tem alguém mentindo aqui nessa história. Tem alguém mentindo. Será que Deus é mentiroso, por acaso? Não é que Deus é mentiroso.
é que quem traduziu a Bíblia é mentiroso. Essa que é a verdade. O mentiroso da história aqui, quem é? João Ferreira de Almeida Lima. Esse é o mentiroso. Então, meus amados, e para fechar com um pequeno raciocínio, rapidão, Deus, quando veio nessa terra, como Deus fisicamente, ela precisou de um corpo, mas precisou de um corpo vivo, que foi Jesus de Nazaré. Para ele andar, Deus sendo o Espírito, que se existisse Satanás, ele teria que ser o quê? Um Espírito. Então, Deus, quando quis se mover por essa terra, ele arrumou um corpo mais vivo. E por que Satanás queria corpo morto? Meus amados, olha a mente de um religioso, como é que é. Se existisse mesmo Satanás, ele era um espírito. De que serviria um espírito, de que serviria um corpo morto para um espírito? Como é que ele ia poder se mover com um corpo morto? Não tem lógica. Meus amados, essa era a nossa pregação de hoje, né? E que vai ser para domingo também. Paz e graça, e até um próximo encontro. Amém? Paz e graça sejam todos abençoados com todas as sortes de bênção. Amém.